Tem gente realmente que acha que pode enganar o Deus dos céus. Tem gente que acha que Deus não vê o oculto, que Deus não vê o que ninguém vê, que Deus não vê os seus comportamentos quando você está em ambientes hostis, em ambientes de pessoas que não servem ao Deus dos céus. Então, ó, eu tenho um versículo para falar com você hoje. Deus ele quer falar com você através dessa palavra. Faz o seguinte, deixa o like, compartilha. Isso aqui não é para mim. Você vai estar deixando um like para o vídeo chegar em mais pessoas, para você ajudar a palavra de Deus a chegar para mais gente. Então faz o seguinte, deixa o like, comenta, porque Deus ele quer falar com você hoje. Deus ele tem uma palavra para você. E eu estava aqui meditando no capítulo de Daniel e veio um versículo que eu senti de eu gravar esse vídeo. Eu senti que alguém precisava escutar. Eu não sei a situação que você está passando. Eu não sei se você está querendo esconder alguma coisa de Deus ou se simplesmente você não está obedecendo o que Ele está te pedindo. Ou você está pensando em desobedecer ao que Ele te pediu. Então eu vou ler aqui um versículo para vocês que é no capítulo de Daniel, no capítulo 2 de Daniel, no versículo 22. E eu vou ler aqui com vocês, que é um capítulo que ele fala que Deus ele vê o que ninguém vê. Então, Deus ele vê o oculto, Deus ele vê aquelas conversas que ninguém vê. Então vamos meditar aqui no versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, ó, esse versículo fala pra gente que Deus ele vê o que ninguém vê. Ele vê até aquilo que está em trevas, aquilo que está mais oculto, que ninguém está vendo. Deus ele vê tudo. Tudo Deus vê. Não adianta você tentar esconder aquele pecadinho que você fez, ou você tenta esconder que você tem um pouco de orgulho no seu coração, que você tem muito ego. Você tenta esconder para você mesmo, achando que você pode enganar Deus. Quem é você para tentar enganar Deus? Deus, ele é o Deus do Altíssimo, ele vê o que ninguém vê, ele vê conversas que você não vê. Às vezes você está apegado em ambientes, apegado em pessoas, apegado em um trabalho, por conta de pessoas que estão lá ou por conta do seu salário. Deus, ele vê o que ninguém vê. Às vezes o seu trabalho, às vezes o seu ambiente que você tá roubando sua saúde mental. E muitas das vezes você fica preso a um lugar, você fica preso a um ambiente, ou por conta de pessoas, por conta de salário, por conta de coisas pequenas, porque Deus ele pode fazer coisas muito grandes na sua vida. Muitas das vezes Deus fala alguma coisa, faz isso. Você fica tentando entender, mas pô, Deus, por que que eu tenho que fazer isso? Cara, só faz, velho. Fecha a boca e faz, cara. Se Deus pediu para você ir para um lugar, se Deus pediu para que você faça alguma coisa, simplesmente faz. Não fica tentando entender, ai meu Deus, por que que será que Deus quer isso de mim? Meu Deus, eu vou orar, pedir mais uma confirmação. Deus já te falou que precisa ser feito, por que você só não faz? Porque você tem tanta pouca fé em Deus, você não vê no seu passado tudo que Deus já fez na sua vida. Deus já usou pessoas para falar contigo, Deus já te levantou, Deus já te deu livramentos. Você só está vivo até aqui por conta de Deus, amigão. Você só está, às vezes, é, você só tem tudo que você tem por conta de Deus. Então por que que você quer saber tudo que ele já fez, sendo que você já viu, você é o seu próprio testemunho. Olha para o seu passado, olha para os livramentos, pelas coisas que Deus já fez. Por que que você está questionando Deus? Por que que você está questionando se Deus te afastou daquela pessoa, se aquela pessoa parou de falar com você? Porque tudo que você quer culpar a Deus, Deus ele vê tudo, tudo. Quando ninguém está te olhando, quando você está sozinho no quarto, ou quando você está sozinho com outras pessoas que não são cristãs, Deus ele está vendo tudo, o seu comportamento, como você reage ao que as pessoas falam para você, o que que você responde, se você é um interesseiro ou se você só está lá por conta de querer alguma bênção de Deus, Deus ele vê tudo. Você acha que você pode ir lá pedir um favor para Deus ou seguir os mandamentos dele só por conta de interesse, você acha mesmo que Deus não está vendo isso? Você acha mesmo que você vai poder fazer tudo despercebido, depois sair fora? E você acha mesmo que você escondendo aquele pecadinho, você acha que você não vai perder sua salvação por conta daquele pecadinho? Então, para de questionar Deus. Tudo que ele falar para você fazer, ó, só faz. Para de questionar, para de querer saber alguma coisa. Você não precisa saber de nada, você só precisa obedecer. Fale de Jesus, siga os princípios bíblicos e obedeça. Você não precisa saber de tudo, você não precisa saber o que que Deus tem para sua vida, para o futuro, você não precisa. Você só precisa viver o agora, viver o hoje.
que a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Só viva o hoje, obedeça a Deus e fale de Jesus para as outras pessoas. Deus muitas das vezes coloca lá pessoas no seu caminho para você falar de Jesus e você não fala. Por quê? Porque orgulho que é no seu coração. Você tem orgulho, não pede para Deus tirar o orgulho. Você sabe que você tem. Por que, que você não pede para Deus tirar? Deus, você tem um ego no seu coração, você trata as pessoas mal quando ninguém está olhando, você desfaz dos seus familiares, trata melhor as pessoas de fora do que de dentro. Você desfaz das outras pessoas, desfaz de coisas e Deus ele tá vendo tudo. Não adianta você tentar esconder. Às vezes você tá vivendo uma situação, você tá rindo, você tá postando foto, você tá sorrindo, mas você não tá bem, porque Deus ele tá enxergando aí dentro e até você pode estar cego. Você pode não estar enxergando o que você está passando na sua vida. Às vezes você acha que está tudo bem. Por quê? Você tenta esconder. Por que que você não compartilha com Deus essa dor que você tem? Deus ele pode te curar. Aí você quer ficar se vitimizando, você quer se isolar, você quer ser vitimista pelo resto da sua vida e esconder essa dor que você tem. Por que que você não compartilha essa dor com Deus? Porque Deus ele pode te ajudar. Ele tá vendo aí dentro, ele sabe que não tá tudo bem. Então por que você finge que tá tudo bem? É melhor você pegar e admitir, ter autorresponsabilidade, ó, não tá tudo bem comigo, eu não vou reagir como se tivesse tudo bem, eu vou tratar isso aqui e Deus ele vai me ajudar. Não tente esconder as coisas de Deus, porque lá nas profundezas do inferno, aquilo que está mais oculto, ninguém está vendo, Deus ele está vendo tudo. Deus ele tem olhos para tudo, nada passa despercebido. Qualquer palavra que você falar, qualquer comportamento, qualquer coisa, Deus ele contempla tudo. E você precisa ser honesto com Deus, você não precisa entender tudo que Deus tem para sua vida, porque Deus ele é um Deus de honra, ele é um Deus de glória, ele não falha. Deus ele não falha na missão. Então não tente entender tudo, porque Deus, ele tem um chamado para a sua vida, mas você precisa obedecer. Você precisa andar na retidão. Você não pode buscar Deus somente por bênçãos ou coisas vazias. Você precisa buscar por amor. Se você não tem isso, confessa para Deus, pô Deus, eu sou um interesseiro. Eu sou uma pessoa que só vou buscar a ti por conta de um bem material. Seja honesto com ele. Ou não tente ir a uma igreja ou frequentar algum lugar por obrigação, porque Deus odeia isso. Se não tá bom para você, ele pega, vai lá, coloca outro no seu lugar e já era, entendeu? E Deus ele não depende de você para nada, você que é totalmente dependente dele. E eu espero que você reflita nessa palavra de Daniel, no caso, se você puder meditar em casa, Daniel, capítulo 2, versículo 22. Ele fala do profundo, às vezes ele pode falar com você de uma forma diferente, você pode interpretar de uma maneira diferente, mas essa foi a palavra de Deus para você. Deus ele revela o oculto, não tente esconder nada de Deus, não tente entender tudo. Se ele te afastou daquela pessoa, ó, tá bom, deixa aí, não se apegue em pessoas, porque Deus, ele vê o oculto, ele vê o que ninguém vê. Deus, ele é o Deus dos céus, ele é um Deus de poder, ele é altíssimo, toda a glória seja dada a ele. Por isso, obedeça ao que Deus pede.